Bom, gente, bem-vindos todos aqui à última aula. Imagino que estão todos aliviados de estarmos nesse momento de encerramento e de algumas semanas aí de recesso. E para fechar o curso, eu estou propondo, então, essa atividade de UX Writing, né, de escrita de experiência do usuário, para vocês terem um pouquinho o gosto, que eu imagino que muitos de vocês nunca devem ter trabalhado com esse tipo de atividade que relaciona, né, o jornalismo com a questão do design de experiência do usuário, do design gráfico. Então, é uma outra vertente diferente da que a gente trabalhou na maior parte do curso, mas que eu acho que é importante vocês terem pelo menos algum contato, até porque, de uma certa maneira, é uma área de atuação que tem tido uma grande abertura para os profissionais de jornalismo. Então, é uma área de atuação do jornalista interessante e que, claro, vai... né, tudo que a gente viu a respeito, né, de comunicação visual, de multimodalidade, né, do uso dos recursos gráficos, dos recursos imagéticos, né, de infográficos, tudo isso faz parte dessa formação de um repertório visual que hoje é fundamental ao jornalista, né, de ter essa compreensão do poder dos recursos visuais na hora de transmitir informação. Mas também tem o outro lado, que é como a escrita contribui para a comunicação visual e para a navegação do usuário, principalmente aqui falando de produtos digitais, né? Então, eu espero que todos tenham visto a aula da Suzana, né? A Suzana é uma especialista nesse assunto, jornalista que trabalha há muitos anos, né? Há 20 anos, antes mesmo de existir essa terminologia UX Writing, mas que sempre, como jornalista, trabalhou nessa conversa com os designers, os programadores dos recursos digitais, para compreender como facilitar, através de um texto coeso, curto, direto, mas ao mesmo tempo que traz uma linguagem adequada ao público daquele determinado produto digital. No nosso caso, como a gente, né, teve todo o tempo aqui falando dos próprios portais, dos jornais, enquanto né, veículos de comunicação, eu acho interessante a gente aplicar isso. Ela falou muito mais de produtos, né, de aplicativos, né, do Bank, de aplicativos da Casas Bahia, né, que tem uma função mais... o aplicativo em si, no final das contas, tem uma função comercial, ainda que o trabalho do UX Writer independe dessas questões de marketing. Achei legal que ela deixou bem claro isso, que não é uma tarefa de marketing, né, é uma tarefa de design de experiência do usuário. Então, aqui eu vou convidar, então, a gente hoje a pensar nessa experiência do usuário nos veículos de comunicação jornalística digitais, que, né, vocês talvez tenham a mesma experiência que a minha, né, eu acho que deixam muito a desejar, né, ou a gente entra nos portais de notícia, assim, o que você consegue ir entrar e ver o que está acontecendo no momento, mas um nível de interação e participação mais profundo é sempre mais complicado e um pouco até frustrante, né, para o usuário. Então, hoje eu proponho, então, a gente pensar um pouco em como, né, aqui eu estou usando o exemplo da Folha de São Paulo, que é o jornal que eu tenho mais familiaridade, mas também porque é um jornal que faz algumas campanhas para envolver estudantes em geral e também estudantes de jornalismo. Então, eu estou propondo uma situação aqui que exigiria um engajamento do usuário no site ou no aplicativo, e para a gente pensar, então, como poderia ser a escrita desse
desse texto que, então, vai comunicar essa ação do usuário em relação ao site da Folha. Então, a proposta, né, o trabalho de UX Writing trabalha com muita frequência, envolve esse aspecto de visualizar um cenário, né? Você vai ter um cenário em que esse usuário vai ter que realizar uma tarefa digital, uma ação ali, vai ter algum serviço ali que ele vai realizar, e o produto digital, então, tem que possibilitar que ele realize essa tarefa da maneira mais fácil possível, sem ter que pensar, sem se frustrar, né? Então, o site da Folha tem essa página aqui, que é a página Folha de São Paulo publica a sua notícia. Então, é uma página onde o leitor pode enviar sugestão de pauta para o site da Folha e, né, para a Folha de São Paulo agora e F5. Então, o cenário que eu estou propondo hoje é de pensar, então, que um estudante de jornalismo gostaria de fazer essa contribuição, mas aí, a partir desse desejo dos estudantes de se comunicar com a Folha, de fazer sugestão e de fazer jornalismo por esse canal, a Folha, então, criaria uma área específica do site, uma página para contribuição de estudantes de jornalismo. Então, o projeto seria essa área de contribuição, de pauta, e o objetivo do projeto né, então, seria, do ponto de vista da Folha, receber pautas interessantes, né, pensando que os estudantes de jornalismo estão ali pensando no fazer jornalístico, descobrir novos talentos, então você, né, por meio desse canal, a Folha poderia ter contato com estudantes de jornalismo promissores que estão fazendo propostas interessantes, e, ao mesmo tempo, engajar esses estudantes de jornalismo enquanto leitores do jornal, né, para participar no jornal de uma maneira mais ampla. Então, aqui a Suzana trouxe esse gráfico que eu reproduzo aqui. Então, né, a gente pensar nessa questão da escrita da experiência do usuário como esse encontro, né, entre a informação, as necessidades do usuário e os objetivos do negócio, no caso aqui, né, o próprio jornal Folha de São Paulo. Né? Então, o usuário quer contribuir, ele quer se fazer conhecer pela Folha, ele, né, é um estudante que potencialmente quer trabalhar na Folha de São Paulo um dia, então quer participar de alguma maneira ali e quem sabe se dar a conhecer pela equipe do jornal. O jornal, por outro lado, quer atrair esses novos talentos, quer encontrar estudantes de destaque nessa área, e para isso eles têm que ter, né, o jornal tem que comunicar essa abertura, essa possibilidade, então, para os estudantes, né, potenciais usuários. Então, é nesse encontro que vai estar o nosso cenário aqui hoje, a nossa proposta. Então, durante a aula, o que a gente vai fazer então, realizar alguns passos dessa construção, né, do UX Writing, de uma maneira, obviamente, simplificada, dentro das nossas limitações aqui de ferramenta digital e tudo mais, mas tentar criar, então, chegar ao ponto de ter esse texto construído como uma proposta. Então, a primeira etapa é sempre conhecer, então, o usuário. Eu escolhi, né, essa ideia dos estudantes de jornalismo porque facilita muito, porque vocês, né, são o próprio público-alvo dessa ação. Então, vocês já têm um conhecimento né, do universo, é o universo em que vocês habitam. Então, isso facilita bastante. Claro que os desafios são maiores quando a gente tem que se comunicar com um grupo que é totalmente diferente daquele que a gente está acostumado, né? Então,
aqui é para a gente ficar um pouco na zona de conforto, mas pensando, né, e se eu quiser, né, e se a Folha quisesse engajar juízes, né, ou se quisesse engajar um grupo social que não lê a Folha de São Paulo, né? Então aí a gente teria um estilo de texto, uma estrutura de texto, talvez até a localização desse texto no site poderiam ser diferentes. Depois a gente vai pensar, então, a arquitetura da informação, que é onde no site apareceria, né, essa informação. E eu vou mostrar hoje onde está essa informação, para a gente pensar um pouquinho, né, é o melhor lugar, como efetivamente, isso está facilitando efetivamente, né, o engajamento do leitor e a contribuição do leitor para o jornal. E, por fim, a gente vai, então, fazer uma proposta de texto, um texto curto, né, e pensando também, né, pensando nessa questão da linguagem, né, de acordo com o público-alvo, que são os estudantes de jornalismo, e pensando também naquela questão, né, de palavras-chave que vão ser um vocabulário que vai, então, se repetir nessas comunicações com esse grupo de pessoas. Então, aqui a gente vai ficar circunscrito a essa página, né, de envio de sugestões de pauta, mas pensando que isso pode se tornar um canal no futuro para a contratação de jornalistas. Então, pode, por exemplo, se o jornal começa a perceber que tem uma pessoa, uma pessoa interessante que está contribuindo com várias pautas legais, e depois quer, então, fazer uma comunicação com esse grupo de estudantes para fazer um processo seletivo, por exemplo. Então, e aí esse vocabulário que foi criado nessa página vai ser, então, replicado, ele precisa estar, haver uma coerência, uma uniformidade, então, no uso desses termos ao longo dessas outras interações, né? Aqui a gente não vai chegar nelas, mas pensando que elas podem existir no futuro. E então a gente vai definir um termo só e fazer uma definição como um exemplo de glossário que faria parte do projeto. Alguém tem algum comentário, alguma questão até aqui? Eu vou, como entrou bastante gente até agora, eu vou postar de novo, porque quem entra depois não chega a ver. Eu estou colocando aqui o link para os slides, para quem quiser acompanhar, quiser voltar e acompanhar os slides em outra ordem, principalmente quando a gente estiver fazendo os exercícios. Então, vamos adiante, bom, a qualquer momento, gente, vocês podem me interromper, eu uso a mãozinha, aí eu só termino o que eu estiver falando e abro espaço para vocês. Por favor, a ideia é que a gente, né, consiga conversar um pouco, interagir de alguma maneira. Então, a primeira etapa vai ser, então, conhecer, né, sempre conhecer esse público com que se está dialogando. Quem é esse usuário que vai realizar essa tarefa no meu produto digital? Né? Então, eu quero entender quais são as necessidades, os interesses, as motivações do usuário ao realizar aquela tarefa, e aí já tentando compreender a linguagem que esse usuário usa para depois replicar em algum nível essa linguagem, né, para me comunicar com esse usuário no mesmo registro de linguagem que esse usuário está acostumado a usar. Né? Então, a gente vai ter, né, idealmente, a gente faria uma pesquisa no levantamento desse perfil do usuário, e aí criaria um roteiro de entrevista e conversaria com alguns desses usuários. Né? Aqui hoje, de uma forma mais simplificada, a gente vai, então, pensar em uma pergunta e depois a gente vai ter um voluntário aqui na classe e a gente que vai responder algumas perguntas, né? A gente vai selecionar 2, 3, 4 perguntas de vocês aleatoriamente, aí quem quiser contribuir, para entrevistar essa pessoa, para a gente ter, então, ir capturando um pouco, escutando essa pessoa falando, né, escutando a linguagem,
e trazendo também informações que vão fazer um referencial ali, vão ser o nosso referencial na hora de criar o texto, mais para frente. Então, eu vou colocar aqui agora, né, vocês abram aí o documento de Word ou qualquer software de texto aí que vocês utilizem. E a proposta agora, então, é que a gente tenha 5 minutos, a gente ainda não vai trabalhar em grupos, vamos trabalhar individualmente nessa etapa, depois, na hora da escrita, a gente trabalha em grupo, tá bom? Então, pense em uma pergunta que você acha, né, nesse cenário que a gente apresentou, né? Então, o usuário, o estudante de jornalismo que quer fazer uma contribuição de pauta e o jornal que quer criar uma página de contribuições de estudante de jornalismo para atrair novos talentos. Então, né, uma frase, essa é a nossa questão. Então, pensar que pergunta eu posso fazer para esse estudante de jornalismo para levantar informações que vão ser úteis na criação, então, dessa página do jornal. Então, vou colocar aqui 5 minutos. E aí, depois vocês apresentam algumas perguntas que criaram, ok?
Pessoal, deu os 5 minutos. Vamos encerrando, então, a pergunta. Então, agora a gente vai precisar de. Né, vamos começar com 3 voluntários para fazer a sua pergunta e um voluntário para ser o entrevistado. Quem gostaria de ser entrevistado? Vamos, gente. A parte mais fácil é ser entrevistado. É só você ser você próprio. Ninguém, gente, eu tenho que sortear aqui. Eu posso ir, professora, eu posso ir. Obrigada, Laura. Salvou aqui a nossa atividade. Obrigada. E eu vou tirar aqui o slide, né, para ficar maior na tela, as pessoas. E agora, quem quer fazer a primeira pergunta? Primeira pergunta para a gente conhecer melhor a Laura como uma estudante de jornalismo que quer fazer uma sugestão de pauta. Eu posso fazer uma. Legal, Jennifer. Vai lá. É para a Laura, que eu caí na hora que... Isso, para a Laura, exatamente. Manda brasa. Boa, amiga. Como esse espaço que a Folha está criando pode contribuir para o seu desenvolvimento como jornalista? Não sei, eu acho que é um espaço bacana para realizar o exercício de pensar pautas e tudo mais, então ter esse espaço ali aberto, sempre livre, eu acho que é uma oportunidade de estar sempre, sabe, exercendo essa habilidade de, enfim, observar as coisas e pensar em como elas podem virar, né, notícia. E eu acho que é isso. Eu acho também que talvez entrar em contato com outras pessoas, eu não sei se esse espaço vai ser um espaço colaborativo, no sentido de que eu vou poder ter acesso ao que as outras pessoas estão falando também, ou se vai ser um espaço direto, sabe? Tipo, eu envio para a Folha e acabou ali, e aí só eles vão ter contato comigo e eu com eles, mas não com outras pessoas. Então, se for essa opção de talvez ter contato com outras pessoas, né, como um fórum, pode ser legal também, porque, enfim, outras pessoas vão estar ali e todo mundo tendo contato com todo mundo. Isso é bacana também para o desenvolvimento profissional, eu acho. Legal, legal. Mais alguém quer fazer a próxima pergunta? Eu posso perguntar. Legal, Morena. Laura, quais são os seus temas de maior interesse que você colaboraria no site? Talvez ciência, a cobertura de ciência, divulgação científica e tudo mais. Eu acho que cultura também, talvez, e cidade. Professora, eu pensei numa pergunta, mas assim, eu não sei se ela é relevante. Não, faz. Não tem pergunta irrelevante. Eu acho que assim, a gente está tentando conhecer e angariar ali o que está na cabeça desse potencial usuário. Então, não tem filtro. Tá, então vamos lá. Laura, caso a pauta fosse escolhida, você iria preferir que ela fosse veiculada no online, ou no impresso, ou nos dois? Bom, eu acho que nos dois. Primeiro porque eu acho que as pessoas têm consumido mais no digital, mas eu particularmente gostaria de ver, sei lá, um texto meu impresso no jornal como a Folha. Então, acho que a veiculação no impresso seria mais para mim, como, sabe, tipo, jornalista, me sentir realizada. E o digital talvez fosse para, sabe, tipo, de fato as pessoas lerem, enfim, entrar em contato com aquilo. Eu tenho uma, professora. Laura, você é leitora da Folha e a outra pergunta é por que escolher a Folha específica, assim, como canal de comunicação? Tá, então, professora, eu vou responder como eu, né? Porque você mesma. Beleza, então tranquilo. Ó, eu não leio a Folha, não sou leitora da Folha. Mas, bom, se eu enviasse uma pauta para a Folha, talvez fosse porque
é um veículo grande, né? Tipo, bastante pessoas leem e tudo mais, e, enfim, gera bastante discussão e tudo mais, as coisas que são, enfim, postadas lá e tudo mais. Então, talvez eu enviasse, mas, enfim, não sei se eu enviaria, se a Folha seria a minha primeira escolha para enviar uma pauta. Eu gosto de mais de outros veículos, então talvez não fosse a minha primeira opção enquanto jornalista. Mas aí eu vou emendar uma pergunta. Desculpa, Natália, depois você segue só. Você acha que se só a Folha tem essa oportunidade de enviar pauta, você acha que isso te atrairia a se tornar leitora da Folha para poder participar dessa maneira? Ah, sim, no caso, se fosse, sei lá, talvez, se fosse o único veículo que oferecesse essa oportunidade, aí sim, né, porque é uma oportunidade bacana. Então eu gostaria a possibilidade, mas se outros jornais oferecessem, eu não. Uhum. Fala, Natália, desculpa que eu te cortei. Nada, que é isso, professora. Eu queria perguntar, Laura, o que você, como não só jornalista, né, estudante de jornalismo, mas também como leitora, tipo, o que você considera uma boa matéria? O que você olha e fala assim, nossa, essa matéria aqui me chama atenção, é diferenciada? Bom, particularmente eu gosto de matérias que tem. Enfim, eu não costumo. Não gosto muito dessas matérias assim, né? Do hard news, porque, enfim, é um estilo de escrita que não me atrai muito. Então eu leio mais por obrigação, mas não muito porque eu gosto. Mas o que me faz pensar que uma matéria diferenciada, na verdade, é o estilo mais fluido de escrita, eu acho, e que, enfim, cria uma narrativa. E não só sai colocando os fatos, sabe, de forma seca. Eu gosto dessa coisa mais narrativa e tudo mais, então, geralmente, quando eu pego uma matéria nesse sentido, eu penso, putz, que matéria boa. Mas é esse o padrão. Júlia. Oi, tá um pouco de barulho aqui, mas, Laura, eu queria te perguntar, porque você comentou que a Folha, né, não é o seu jornal preferido, que você prefere outro. Vamos supor que outros jornais também tenham esse papel de deixar que estudantes de jornalismo desenvolvam pautas, né? Mandem pautas para ele. O que você veria, o que você gostaria de ver de diferente nessa página da Folha, assim, além de você só poder mandar suas pautas? O que te atrairia, já que você não gosta da Folha? Não que você não goste, mas que você prefere outras. Tudo o bem, que ok. te atrairia isso? Bom, eu vou fazer um comparativo, por exemplo. O jornal que eu gosto de ler é o Nexo. Então, a diferença que eu vejo é que, tipo, eles são muito menos tradicionais. Então, talvez eu penso que se, sei lá, a Folha tivesse esse espaço tipo, menos tradicional voltado para um público talvez mais jovem, ou enfim, com interesses diferenciados, né, para além daqueles que o público-alvo deles, né, de fato tem, eu acho que isso talvez fosse bacana, legal. Eu nem sei se esse espaço existe, gente, eu realmente não li a Folha, mas tô aqui, sabe, viajando. Eu acho também que cobrir outros temas, eu vejo isso muito no Nexo, eles cobrem umas paradas super legais, sabe, tipo, diferentes e, enfim, novas. Então eu acho que talvez fazer esse tipo de, sabe, tipo, ir por outros caminhos e oferecer essa coisa mais fresca fosse uma boa opção. E isso, inclusive, seria uma coisa que me faria tipo, ter interesse genuíno em colaborar com eles. Então, seria bacana mesmo. Legal. Alguém mais quer perguntar ou seguimos? Não? Não, então, olha, a gente tem muita informação, né, interessante, eu devia ter, não sei se vocês, quanto jornalistas, já têm a prática, mas eu fui anotando e tentando, né, pegar algumas ideias centrais, né, logo lá no começo, né, a Laura falou dessa questão da habilidade de observar, de buscar o que vai virar notícia, falou de um espaço colaborativo, né, um fórum, que então esse diálogo com outras pessoas, né, na mesma situação seria uma coisa que ela valorizaria. Os temas para colaboração que ela se identifica mais são ciência, cultura e cidade. Apesar, né, de ela falar né, de gostar mais de ler né, veículos mais contemporâneos, né, como o Nexo, ela também falou de um
um desejo de ter a notícia impressa, né? Então, ainda existe essa ideia, né, de que o impresso tem um valor especial, né, de alguma forma, né, que é interessante pensar. Enquanto, em termos de uma boa notícia, então ela falou da questão do estilo da escrita e da narrativa, né, de contar uma boa história. E eu achei bem interessante isso que você falou no final sobre o nexo, né? E até pensando isso, né? Pensando que possivelmente um aluno de jornalismo não é leitor da Folha, porque é um veículo lido por um público mais velho, né? Então, que essa oportunidade de contribuição de pauta seria também uma oportunidade de trazer leitores mais jovens para o jornal e de também trazer sugestões de pauta que vão interessar a esse leitor mais jovem. Então, me pareceu ali que tem uma grande oportunidade mesmo nessa... Eu vou oferecer esse serviço para a Folha, eu acho que foi uma boa ideia, eu vou mandar para eles. Foi um exercício, mas acho que tem potencial. Então, tem ali uma série de ideias que ela trouxe na fala dela, que então podem contribuir na hora de construir esse espaço para o estudante de jornalismo colaborar com a Folha, então. Então, agora a gente passa, né, para a etapa de pensar, né, na arquitetura da informação, então de pensar onde no site seria o lugar de entrar essa página, né, esse serviço, essa sessão. E isso a questão de arquitetura de informação é muito importante né, nesses grandes veículos de notícia, porque tem uma quantidade muito grande de conteúdo. Essa estrutura de navegação ela é fundamental para que o leitor consiga chegar onde ele quer chegar. E no caso aqui, né, o leitor então quer contribuir. Como o leitor faz para contribuir no portal da Folha? E vocês vão ver que é bastante difícil, é bastante escondido. O local para ter esse diálogo com a Folha, né? Então tem o portal aqui. Eu tinha... Acho que eu saí da página aqui. Eu vou abrir aqui o mapa do site para vocês verem como é complexa, né, a estrutura de informação. Então, eles começam aqui com as editorias principais, e aí dentro de cada editoria vai ter subcategorias de notícia, aí tem as outras grandes áreas que vão ter várias editorias dentro, como cultura, serviços especiais e parceiros, e aí a parte institucional. Essa parte de contribuir, ela fica aqui dentro dessa ideia do fale com a Folha. Deixa eu voltar aqui para a página principal. Então, quando a gente olha aqui, a gente não tem nenhum destaque, essa área de contribuição do leitor, mesmo essa que já existe, né, que é a de sugestão de pauta, que qualquer um pode mandar, ela não aparece destacada, né, na página da Folha, praticamente em nenhum lugar, né? Então, o que talvez o leitor possa já ter se deparado, né, navegando pela Folha, são com esses botões Fale com a Folha. Então, tem o painel do leitor, que é o lugar onde mais tradicionalmente o leitor contribui com cartas e comentários. E aí, no botão, né, embaixo da aba painel do leitor, tem esse botão Fale com a Folha, e outro lugar onde ele vai aparecer vai ser lá no rodapé do site, então você tem que ter olhado tudo, ou seja, aquele lugar que ninguém nunca chega, né?
o leitor nunca chega nesse ponto, que é aqui no final, e aqui vai ter fale com a Folha, daí de novo o mesmo nome. Então aqui a gente já começa, né, pensando nessa questão da escrita como navegação. Então eu tenho a mesma terminologia em 3 lugares que são mais ou menos a mesma coisa, mas não são, né? Porque aqui é uma categoria de informação e aqui é uma página, né? E aqui é fale com a Folha, ele fale com a redação, né? Então não tem ali uma estrutura né, e uma linguagem que diferencie claramente o que cada uma dessas partes está fazendo, né? Então, quando eu clico aqui, fale com a redação, eu dou na mesma página que aquele fale com a Folha. Então, é a mesma página que está em 2 lugares diferentes no rodapé, né, desnecessariamente. E com nomes diferentes também. Então, aqui já começa a mostrar algumas falhas de UX Writing da própria estrutura da Folha, né? Então, aqui, quando a gente abre essa página, fale com a Folha, ou fale com a redação, que aparece uma série de maneiras que o leitor pode contribuir. Então, tem essa página de sugestão de pauta, tem até, inclusive, por WhatsApp, você pode mandar por WhatsApp, painel do leitor, o ombudsman, comunicar erros, e aqui, para quem quiser vazar informações, né? E aí a parte mais de serviço mesmo, de assinatura, de anúncios, né? E aí aqui tem os contatos das editorias, os e-mails de cada editoria, né? E quando a gente vê aqui no deu uma sugestão de pauta, a gente vê, os leitores podem propor temas de reportagens para a redação do jornal, clique no campo abaixo e preencha com as informações necessárias, inclusive com fotos, vídeos e áudios. Prefere o WhatsApp? Sem problema. Com o número da Folha adicionado à lista de contatos, também é possível enviar sugestões de pauta. Então, aqui já é o primeiro texto, né, mais elaborado que o leitor vai ter, que indica que ele pode fazer uma sugestão de pauta. E aí, quando ele clica no botão, deu uma sugestão de pauta, ele entra naquela página que eu mostrei. E aí a gente vê que aquele título deu uma sugestão de pauta, não é o título que está dentro da página. Então, Folha de São Paulo publica sua notícia, né? Então, de novo, a gente vê essa falta de uniformidade na utilização dos termos, dos labels das partes do site da Folha, né? Então, realmente, eles estão precisando de um UX Writer aqui para uniformizar e ter uma linguagem unificada ali, né? E sem contar de que essa aba aparece num lugar muito escondido. Então, se a ideia é fazer um jornal mais colaborativo, eles estão, né, se fosse essa ideia, eu acredito que não seja, não acho que é uma prioridade da Folha. Mas, considerando todo o contexto de comunicação que a gente vive, ter um lugar um pouquinho mais fácil para o leitor poder participar com as notícias seria uma vantagem, né, para o jornal, certamente. E aí, agora voltando para o nosso caso, né, pensando no nosso caso, a gente vai pensar, então, onde seria o local ideal para se colocar e pensando na sequência de páginas. Então, quando a gente volta aqui, né, vou voltar para a página principal. Então, a gente vê que a gente tem o portal da Folha, né, a página principal, aí eu tenho lá no pé esse botão, esse botão fale com a redação ou fale com a Folha. Então, eu tenho segunda página, então uma página, 2 páginas, 3 páginas, né, entrando aqui 3 páginas para efetivamente eu estar no lugar que eu mando a notícia, né? Então, agora, o que a proposta é que também ainda individualmente, essa estruturazinha, esse gráfico de páginas é um gráfico mais comum que a gente vê de uma estrutura, né, básica de como funciona a hierarquia
do site. Então, aqui, né, a home seria, né, a home do site, e aqui onde está, né, carros, barcos, bicicletas, seriam, por exemplo, as editorias do site. E pensando, então, agora eu queria que vocês, no papel aí mesmo em casa, fizessem, então, uma arvorezinha básica, indicando quais caminhos e quantas páginas vocês acham que deveriam ser necessárias, e onde, na página principal, principalmente isso, onde no site principal da Folha apareceria esse botão de mande a sua contribuição, né? Então, aqui hoje está no... Né, isso aí não essa contribuição que já existe, mas essa que seria para os estudantes de jornalismo. Então, agora eu vou dar mais 5 minutos para vocês fazerem uma arvorezinha assim e pensarem onde seria o melhor lugar. Eu posso colocar aqui no chat o link para vocês entrarem, caso só para ir direto, ficar mais fácil. E para vocês observarem o site e pensarem um pouco onde seria o melhor lugar para colocar essa primeira entrada. E depois quantas páginas deveria haver para chegar no envio propriamente da sugestão de pauta. Então, 5 minutos, gente.
Gente, deu 5 minutos. Espero que tenha dado tempo. Alguém gostaria de compartilhar o que pensou, o que achou, em termos de tanto das páginas, quanto onde deveria aparecer esse convite para os estudantes de jornalismo contribuírem com pauta? Logo ali na home tem uma parte que vem escrito Minha Folha. Eu acho que dali poderia redirecionar para o login e daí a parte do contribua, né? Mas talvez ficasse um pouco escondido. Então, talvez inserir esse contribua direto nessa primeira faixa aí do site. Eu colocaria o Fale com a Folha aí em cima e aí abriria a aba de todas as opções que tem. Eu pensei nisso, porque quando você abre a aba lá embaixo, repete as informações também. Tem uma parte que, tentando voltar aqui, mas quando você aperta em Fale com a Folha, depois, se você apertar, aparece algumas coisas embaixo em Fale com a Folha. Enfim, é meio confuso. Tem um menu principal também, né? Mas também é um menu que fica bem escondido e que lista tudo, né, de uma maneira meio sem hierarquia. A hierarquia é só quem está em cima, né? Oi, Mariana. Fiquei pensando também se não vale, né, nessa linhazinha, nessa linha de editorias, colocar algo do tipo folha universitária, sabe? Que aí é direto para todo um conjunto de matérias da galera que está colaborando em universitário. Ficaria logo de cara, talvez com uma corzinha diferente para indicar que é isso, enfim, que é um projeto à parte. Legal, acho uma boa ideia mesmo. Professora, Fala, eu pensei nessa ideia que a senhora falou de colocar na barra lateral, né? Primeiramente, porque ela fica muito lá embaixo. Então, eu colocaria ali em cima como uma das primeiras opções e também, como o pessoal já falou, em algum lugar na parte de cima. Então, tanto ali do lado de F5, né? Tem um espaço em branco, ou nessa parte mais superior também do lado de entrar ou de assine. Acho que tem como colocar um ou contribua ou fale conosco. Alguma coisa nesse sentido. Sim, boas ideias, mas alguém pensou alguma coisa diferente em outro lugar? Não? Eu acho que, assim, eu concordo com vocês, eu acho que precisaria estar, né, em algum lugar nessa primeira página. Agora, a questão é que aqui é uma área super nobre, né, do portal, e eu acho que dificilmente a gente conseguiria colocar porque tem muita informação que eles também gostariam que tivesse aqui, né? E não está. Então, eu acho que pode ser eles precisariam estar apostando muito nesse projeto para colocar assim nessa área tão nobre. Mas eu acho que, idealmente, se você quer promover o projeto, seria o melhor lugar. Fala, Kathleen. Professora, eu ia falar exatamente o que a senhora falou, de qual a importância desse projeto para o jornal. Se ele for tão importante assim, aí valeria colocar aí nesse lugar de destaque do lado das outras editorias, mas eu não acho que seja o caso. Como você falou, tem muitas outras coisas que são muito importantes que eles gostariam de botar nesse espaço. Mas o que eu tinha pensado era o que alguém já falou, que eu esqueci quem foi, sobre colocar no Fale com a Folha e nesse menu de lá de cima. E no de lá de baixo também, porque é uma repetição, né? Do de cima e do de baixo. Mas colocar de lá direto para a questão da pauta. Já colocar no Fale com a Folha um link direto para a pauta, entendeu? Sim. Mas é isso, assim, eu acho que o lugar onde vai ficar vai depender dessa importância, né? Sim, sim. Fala, Morena. Eu não sei se alguém falou, mas eu acho que o problema é eles colocarem também o canais para o leitor. Porque ele leva para o Fale com a Folha, que é a mesma coisa e é redundante, né? Então tinha que tirar isso. E eu acho que tinha que mudar o título também, ao invés de ser a pauta, tinha que ser um publique sua notícia já direto para as pessoas reconhecerem. E eu acho que uma alternativa, já que não tem espaço,
seria encontrar algum cantinho ali na direita, mesmo que eu fosse mais embaixo no rolamento da página, como se fosse uma publicidade, tipo um folderzinho com escrito, publique sua notícia. Às vezes para aparecer de vez em quando na página também, não precisa nem ser tão fixo assim. Júlia? Você ia falar alguma coisa, Júlia? Não estou ouvindo, não sei se você está falando. Professora, não sei se você falou comigo, mas a outra Júlia saiu. Ela não. Quem levantou a mão foi a Jennifer, eu acho. Eu não falei nada, não. Tá bom, desculpa, eu acho que eu vi errado. Foi você, Jennifer? Você quer falar? Não, mas era para falar basicamente o que a Morena tinha falado. Entendi. De mudar o título, essas coisas. Ela já falou. Sim, exatamente. Então, essa questão do título é uma das principais que a gente vai trabalhar agora, pensando na escrita, então, na escrita dessa página. E pensando também nessa questão do posicionamento que vocês estavam falando, eu acho que a gente percebe, né, que em geral na Folha ela não tem um lugar de diálogo com o leitor, né? É muito assim de apresentar a informação, toma aí, nós estamos falando e você está ouvindo, né? Não tem destaque praticamente em nenhum momento, a não ser quando é para você assinar, né? Quando é para você comprar, aí tem aqui, né, uma tarja só falando da assinatura, mas quando é para engajar o leitor enquanto alguém que pode contribuir, o jornal não vai por esse caminho. E eu acho mesmo que colocar algo, né? Eles têm aqui principalmente essa terceira coluna aqui lateral, né? É uma coluna mais flexível, onde tem os destaques, mas destaques que ficam por mais tempo, né? Enquanto as colunas centrais aqui são das notícias mesmo de hora em hora, aqui são sessões que ficam por um pouco mais de tempo, então seria mesmo um lugar legal de colocar um bannerzinho, uma coisa que destacasse e que poderia ficar em alguns momentos, depois sai quando, principalmente, aqui, por exemplo, né, tem um buraco aqui, né, tem uma área em branco que não está sendo utilizada, e é logo, né, relativamente no começo do site, então aqui seria um lugar, por exemplo, que poderia estar esse banner agora. Fala, Morena. Aí, desse lado, tem uma propaganda do Folha Digital Universitários, podia ficar ali junto. Porque como o foco seria atrair universitários, faria todo sentido. Sim, exatamente. Eu nem tinha visto, mas isso exatamente. Tentar criar esse diálogo com esse público, né? Que eles estão, de alguma maneira, tentando aproximar do jornal. Então, seria uma outra maneira aqui, né? Folha Digital Universitários, exatamente. E isso aqui provavelmente é quase uma seção fixa aqui. Então seria um ótimo lugar mesmo para ser colocado. E essa questão, né, do número de... bom, primeiro tem uma coisa que a gente já viu aqui, né, que é que você pode colocar em vários lugares esse tipo de sessão, que não é um serviço ali que está sendo oferecido, uma forma de engajamento. Você pode colocar ele em vários lugares. Então, certamente, ele ainda apareceria aqui no rodapé, nessa parte institucional, porém, poderia aparecer ali e, inclusive, poderia aparecer, por exemplo, se eu tenho, vamos supor, né, aqui, acho que, não sei, mas vamos pensar que poderia ter alguma matéria aqui que foi sugerida por um leitor. Então, nessa matéria, ter esse destaque, né? Então, essa matéria foi sugerida por um estudante de jornalismo nesse canal. Então, todas as matérias que foram criadas dessa maneira, ter também esse destaque. Então, seria outra maneira de cruzar essa chamada para o leitor. Certo? Vamos voltar aqui.
agora a gente vai entrar, né, na parte da escrita propriamente dita. Então, primeiro, aí vocês vão entrar lá nos grupos, eu vou colocar aqui o link da página. Nós somos agora, acho que 20, né? 20 pessoas. Acho que seria interessante a gente fazer 4 grupos de 5, em vez de seguir os grupos que estão aqui. Então, eu vou fazer assim, a gente segue este link que está aqui, mas não necessariamente segue o número de pessoas. Então, acho que eu vou pegar... deixa eu ver como é que tá. Eu vou misturar um pouco vocês para não ficarem no mesmo grupo de sempre. Então, eu vou... eu não consigo selecionar aqui do Google Meet o nome de vocês. Então, vai ser um pouco mais difícil do que eu tinha imaginado. Enfim. Professora, mas por que você vai misturar os grupos? Não, é mais porque tem pessoas que o grupo não tá aí, entendeu? E aí um grupo pode ficar com 5 pessoas e outro grupo vai ficar com 1 pessoa, entendeu? Essa que é a questão. Mas os grupos que estão presentes podem permanecer, professora? Eu gostaria de permanecer com o meu grupo, que Eu a gente já também. conhece, etc. Do grupo... Vamos fazer, então, vamos fazer um levantamento. Do grupo 1, levantem a mão aí, quem está do grupo 1. Tem 1, 2... Está todo mundo? 4, 5. Está todo mundo do grupo 1, então. Agora pode abaixar a mão. Grupo 2... Caroline, Petra e Natália. Então, a Isabela, que não está, né? A Isabela não está. Do grupo 3. Grupo 3 está todo mundo. Grupo 4. Davi, Alcindo. Júlia e Juliane, tá todo mundo, né? Tá sim. Isso. Tá. Do grupo 5. Tá todo mundo também. Do grupo 6. Que é Eduarda, André e Alexandre. Tem alguém aqui desse grupo? Acho que não, né? Ninguém do grupo 6. E do grupo 7? Alguém do grupo 7? Não sei se travou, parece que travou aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Estou Ouvindo sim. Tá. Então, no grupo 7... Não estão, professora. Não tem ninguém, tá. Não, é que tem algumas mãozinhas que ficaram paradas e ninguém respondeu, eu achei que tinha travado, desculpa. Então tá bom. Então, a gente fica nos grupos, fica o grupo 1, 2, 3, 4 e 5, e o 6 e 7, o pessoal não está aqui. Então, tá ok. Voltando aqui. Então, quando vocês entrarem nos grupos, a ideia é que primeiro vocês discutam, então, esse tom de voz, né? A Folha, ela tem esse tom de voz, assim, padrão, assim, não varia muito nas sessões, nas editorias, mas aí eu queria que vocês pensassem, né, considerando que é uma tentativa de comunicação, então, com esse público jovem, estudante de jornalismo, qual seria o tom de voz, né? Se seria um texto divertido, um texto mais sério, um texto mais jovem. E aí aqui, eu não vou mostrar o exemplo do texto, mas só pensar um pouco nessa lógica. O Estadão, por exemplo, o Estado de São Paulo criou
uma estratégia para engajar estudantes universitários, que também não são a audiência principal do jornal, e eles criaram uma assinatura mais barata para estudantes e criaram um sistema gamificado de que você lendo a notícia, você fazendo comentários, você ganha pontos, e aí você mantém esse desconto na sua assinatura. E se você não participa, se você não lê e não participa, você perde o desconto. Então, eles consideraram que essa ideia, essa estrutura de gamificação, esse engajamento gamificado, era uma coisa que atrairia o público jovem para manter a assinatura do jornal e manter a leitura e se engajar na leitura do jornal. Aqui a gente está falando também com esse público, mas a gente vai pensar não tanto nessa estrutura geral de como fazer essa, como criar esse espaço, como, né, a Morena tinha sugerido dos fóruns, a gente não vai chegar nesse ponto, mas a gente pensar então na qualidade mesmo da linguagem, né, e daí que qualidade eu não digo de é bom ou é ruim, eu digo numa característica de linguagem que vai estar adequada, então, a esse público que está se tentando engajar no jornal. E aí a gente vai depois, então, fazer a elaboração dos textos propriamente ditos. Eu não coloquei, né, a gente tem, então, na página, nessa página onde você contribui, tem esse texto inicial, então tem um título maior, um texto de 2 parágrafos, que são a explicação, o título e a explicação do que você pode fazer ali naquela página e como vai funcionar a publicação do texto. Depois tem um formulário propriamente dito, onde você vai incluir ali o e-mail, as informações e tudo mais, né? A data, e vai mandar seus vídeos, áudios e etc. E quando você clica ali enviar, que é o botãozinho azul escuro aqui, né? Tem um botão, primeiro tem um botão selecionar o arquivo, e depois tem o botão enviar, que está em azul com o texto branco, e o enviar, seleciona o arquivo branco com o texto em azul. E quando você envia, tem essa página aqui, dados enviados, a Folha de São Paulo agradece sua participação, sua mensagem foi encaminhada para a editoria responsável, em breve nossa equipe entrará em contato, enquanto isso continue conosco. Né? Então, o texto de resposta quando você envia. Né? Então, essa estrutura de formulário, né, eu também estou enfatizando isso, porque é um tipo de texto que é muito comum no trabalho do UX Writer, né, de ter que criar formulários e mecanismos de resposta, né, textos de resposta para o usuário. O que eu destaco aqui desses textos agora, que já estão na Folha, é que eles são textos relativamente longos, né? Eles não são, não tem aquela ideia do aplicativo de celular, eles são textos mesmo que estão considerando que você está lendo ali, mas aí lembrando do que a Suzana fala na aula dela, né? O usuário não lê, o usuário ele quer resolver o problema, né? E principalmente o usuário que já fez aquela, né, já mandou a sua contribuição uma vez, quando ele voltar, ele quer ali tudo muito rápido, né? Tem uma questão de construir um hábito ali. Então, a ideia de só colocar as informações prioritárias de uma maneira sintética e, ao mesmo tempo, interessante e engaje o leitor. E aqui, quando a gente... de novo, aqui mais um comentário da má utilização, né, do UX Writing na Folha. Primeiro já tinha aquela questão de que o título muda. Então, aqui o título é Folha de São Paulo publica sua notícia. Quando você envia, ele manda dados enviados, né? Então, ele não manda assim, nossa, obrigada pela sua notícia, ou... Não, é dados. Então, você já despersonalizou essa ideia de que é a sua notícia que está sendo publicada. Fica um dado, né, mais um dado entre tantos outros ali. Né? Então, eles mesmos não se preocupam em ter essa narrativa, né? Pensando no que a Morena estava falando ali. Não tem uma narrativa, não tem uma conversa ali com esse usuário. Então, agora eu vou dar, então, 30 minutos para vocês pensarem, então, no título. Esse título tem, acho que, 45 caracteres com espaços.
Mas eu sugiro que vocês tentem trabalhar com até 30 caracteres e talvez até menos, pensando que a gente gostaria também de manter esse título lá na página principal do jornal, para manter, né, esse link, para ter essa continuação na experiência do usuário, que facilite, que ele saiba, que ele não ache que ele entrou na página errada, né? Ele clicou lá, fale com a Folha, e aqui Folha de São Paulo publica sua notícia. Ele pode achar que ele clicou errado, porque não é o mesmo texto, né? Então, influi isso na navegação do usuário. Então, pensando que a gente pode, né, vai buscar também um título que possa ser utilizado como um botão ali na página central, então tentar um título mais curto possível. Mas, claro, aqui também tem a questão que você tem que explicar um pouco melhor o que está acontecendo, então, talvez precise de um texto mais longo. Se vocês quiserem, até podem fazer 2 versões, uma versão para essa página e uma versão para aparecer na home, mais curta, mas que tem uma ligação clara entre as duas, e depois criar esse texto aqui. O texto aqui tem 450 caracteres, então eu estou desafiando vocês a tentarem fazer um texto informativo, direto, claro, interessante, com 300 caracteres, tudo com espaço. E depois, a gente não faz o formulário, porque senão acho que vai ficar muito para o tempo que a gente tem. Se vocês acabarem antes e quiserem trabalhar de fazer as campos do formulário, ok, mas se não der, não tem problema. E depois fazer esse textinho final da confirmação de envio. E nos grupos ainda, nesses 30 minutos, né, eu sugiro que vocês façam, então, pensem no termo, como o jornal vai se dirigir a esse colaborador, que é estudante de jornalismo, que é, né, um potencial futuro jornalista do veículo. Pensar, então, né, eu vou chamar estudante de jornalismo, eu vou falar futuro foca, enfim, estou aqui jogando ideias, mas qual vai ser esse termo que vai estar ali chamando esse indivíduo, e criar a definição, né, quem é esse indivíduo. Então, pensando num glossário ali, ter o termo e a definição, que é a partir dessa construção, dessa seleção dos termos principais, que vai ser construído, então, esse vocabulário controlado, que é tão importante na atividade de UX Writing. Alguma dúvida, gente, sobre o que a gente vai fazer agora? Se não tem nenhuma dúvida... fala. É para te enviar isso, professor? Não, aí vocês vão nos grupos e daqui a meia hora a gente volta só para algum dos grupos apresentar, e aí vocês me mandam também pelo Classroom no final da aula, ok? Então, vou colocar aqui o link dos grupos, para caso vocês não entendam fácil, e aí eu entro nos grupos, eu vou esperar uns 10 minutinhos para vocês irem pensando, né, irem trabalhando, e aí eu entro nos grupos só para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham. Mas a ideia, então, é que 11h45 a gente volte, esteja todo mundo de volta aqui, independentemente de se ficou travado, se não conseguiu terminar, não importa, vocês voltem aqui às 11h45, tá bom? Nessa sala principal.